Olá, você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 19 de fevereiro de 2023, neste programa de número 17, aqui da nossa série dos programas Razões da Fé, pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, nos domingos, sempre das 7 às 8 da manhã, com a reprise das 10 às 11 da noite, depois também no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, aos domingos, sempre a partir das 9 da manhã, no Facebook e YouTube da Diocese de Caxias, sempre aos domingos, às 8h30 da noite, e também pela TV Serra, canal 526 da NET. Te convidamos a se inscrever no nosso canal, no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, e ativar ali as notificações, ativar o sininho, para receber na tela do seu celular também os vídeos, as mensagens e também todas as publicações que nós fazemos semanalmente no YouTube. Hoje o nosso tema, dando sequência aos programas sobre a doutrina social da Igreja, tem como tema Doutrina Social da Igreja, o olhar humano do amor de Deus. Nossos convidados de hoje, o Padre Diego Bettoni, que é sacerdote da Diocese de Caxias do Sul, com formação em filosofia e teologia, e também em psicologia, além de ser mestre em teologia moral. Padre Diego é vigário paroquial na paróquia Santa Fé, em Caxias do Sul. Obrigado, Padre Diego, pela tua presença. Obrigado, uma saudação orante, que alegria estar aqui, Felipe, o Emanuel, o Dr. Franco, que éramos amigos na juventude, antes de eu entrar no seminário, antes dele entrar na universidade, então que alegria estarmos juntos, e a todos vocês que nos acompanham. Muito obrigado. E também temos, então, como o Padre Diego falou o Dr. Franco Iscariote, que é cirurgião oncológico, mestre em filosofia, também membro da Associação Brasileira de Médicos Católicos e da Associação de Médicos Católicos de Caxias do Sul. Olá, Dr. Franco, obrigado pela tua presença. Agradeço o convite, uma saudação especial a todos os nossos ouvintes, Padre Diego, meu grande amigo, e a todos vocês aqui da rádio. Muito bom. E nós, então, como falava no início, nós damos sequência. Este é o segundo programa de uma série de 6 que nós vamos fazer sobre a doutrina social da Igreja, o compêndio da doutrina social da Igreja, e a temática vem também para abordar a questão da campanha da Fraternidade 2023, que nós vamos abrir na próxima quarta-feira, dia 22, quarta-feira de cinzas, início da quaresma, e no Brasil, desde 1964, também no período da campanha da Fraternidade. Neste ano, Fraternidade e Fome, com o lema Dai-lhes vós mesmos de comer. E hoje nós vamos trabalhar, então, principalmente capítulos 2 e 3 do compêndio da doutrina social da Igreja. Diante disso, já passo a primeira pergunta ao Padre Diego. Quais são os objetivos da doutrina social da Igreja? É interessante porque é uma doutrina. Doutrina significa um ensinamento. Então, é o ensinamento da Igreja que quer ser, já começa no capítulo 2 dizendo isso, morada de Deus com os homens, né? Homens e mulheres, com todos nós, com todas as pessoas. E essa igreja que se faz morada, ela justamente tem essa experiência, isso é muito importante, porque claro que aqui no número 69, importante ler esse compêndio, no número 69 nos diz assim, que a igreja se propõe a assistir o homem no caminho da salvação. Esse é o objetivo final, levar as pessoas para esse encontro com Deus, para a vida eterna. Mas essa caminhada acontece aqui, na nossa vida terrena. Somos peregrinos. E o ser humano, ele é uma pessoa de relações, então essa parte social. Então a igreja, olha só, Dr. Franco, a todos vocês que acompanham, até eu fico, vamos dizer assim, eu fico entusiasta, porque quando me falam, mas a igreja, por quê? Falar do social, mas será que ela é... Bom, aqui mesmo tem aqui as palavras do Papa São Paulo VI, que diz que a igreja é perita em humanidade. E realmente, porque são mais de 2000 anos em diversas culturas, sistemas políticos, tudo aquilo que vocês podem imaginar em todos esses tempos dedicado ao serviço
em diversos lugares. Então, se tem uma instituição que pode falar, É a igreja. é a igreja. Pelo menos esse respeito e esse diálogo pela igreja, porque, olha só, mais de 2.000 anos. E não é só aqui no Brasil, não é só algo regional. É em todo o mundo, em diversas épocas. E essa igreja que tem essa riqueza, esse conhecimento, que é perita em humanidade, que, claro, quer levar as pessoas à salvação eterna, mas nessa caminhada, realmente propor as condições adequadas para o crescimento de cada pessoa e de toda a sociedade. Esse crescimento integral, espiritual e humano. Então, o objetivo da doutrina final é acompanhar nessa caminhada, mas de uma maneira integral. Porque eu não tenho corpo, eu sou o meu corpo. Então é a pessoa inteira e nas suas relações. Então no social. E aí, nessa complementação, eu trago o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, quando ele vai dizer o seguinte: todos os cristãos, incluindo os pastores, são chamados a preocupar-se com a construção de um mundo melhor. A doutrina social é primariamente positiva e construtiva. Orienta uma ação transformadora e, neste sentido, não deixa de ser um sinal de esperança que brota do coração amoroso de Jesus Cristo. E aí, minha pergunta ao Dr. Franco: como surgiu a doutrina social da Igreja? Qual foi o primeiro Papa? Como é que ela surgiu nesse contexto histórico também da Igreja? Essa pergunta, antes de mais nada, precisa ser um esclarecimento. A doutrina social da Igreja não é uma doutrina à parte da doutrina geral da Igreja. É a mesma doutrina, tá? Então, a doutrina da Igreja, ela tem mais de 2.000 anos, né? Ela tem esse aspecto que a gente divide do ponto de vista didático como doutrina social, mas ela não se separa da doutrina geral, né? Não se separa de tudo aquilo que é teológico, né? Por quê? Porque a Igreja, ao se preocupar sempre com a pessoa, com o ser humano, acaba se envolvendo e se preocupando com as questões sociais da sua vida. E isso tem mais de 2.000 anos. Então, resumidamente, quando é que surgiu a doutrina social da Igreja? Surgiu com Jesus Cristo. Por isso que ela não pode ser modificada, não pode ser adaptada. Ela tem por fundamento tanto a tradição da Igreja como a Sagrada Escritura, né? Porém, em determinado momento, começou-se a utilizar o termo doutrina social da Igreja. E a partir deste determinado momento, começou-se a formular-se documentos específicos da Igreja a respeito disso. Um dos documentos muito importantes é a Rerum Novarum, né? E que ali começou a se preocupar com as questões de trabalho, com as questões sociais, com a salário, empregabilidade. E é um documento de tamanha importância que a cada aniversário se sair um novo documento comemorando o aniversário e aperfeiçoando e crescendo a doutrina. Porque os problemas da humanidade, os problemas sociais, vão surgindo cada vez problemas novos. Problemas que não existiam e não precisavam ser comentados no passado. E a Igreja, que é portadora de uma tradição, mas também é serva do Espírito Santo, ela sempre vai adaptando e reatualizando essa doutrina conforme as necessidades dos tempos modernos, né? Exatamente. E agora, quando o Dr. Franco trazia, né, que a doutrina social vem do tempo de Jesus, vem de Jesus, recordo, né, nos Atos dos Apóstolos, quando se ordenam os primeiros diáconos para o serviço às viúvas, para o cuidado com os pobres, né, com os órfãos, isto, né? Então, de fato, vem dos inícios da comunidade cristã. A Dei Verbum, do Vaticano II, vai nos dizer o seguinte, que o magistério não está acima da palavra de Deus, mas sim ao seu serviço, ensinando apenas o que foi transmitido, enquanto, por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, a ouve piamente, aguarda religiosamente e a expõe fielmente, aurindo deste propósito único da fé, tudo que propõe a fé como divinamente revelado. Ou seja, nós também, enquanto
a igreja, enquanto guardiã da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição, ela não somente vive isso, mas ela expõe a toda a sociedade, a todo mundo, o que foi revelado a nós por meio do Espírito Santo, pelos escritores da Sagrada Escritura e por tudo que veio acontecendo pelo magistério da igreja nos dois milênios e já nesse terceiro milênio. Padre Diego, quais os riscos de se ideologizar a doutrina social da igreja? Como podemos ler e perceber este amor humano de Deus sem jogar tanto para a direita quanto para a esquerda? Nem para cima, nem para baixo. Na verdade, nem ficar em cima do muro. Na verdade, podemos até no número... Eu vou citando aqui o próprio compêndio, mas vamos dizer assim, esse desvio, inclusive, poderá até chegar a uma manipulação, pode acontecer com tudo. Com o magistério, até com a Bíblia. Então, aqui no número 68, eu vou citar, porque inclusive ele coloca aqui o Concílio Vaticano II, e isso aqui vai nos iluminar muito, nos diz assim, eu cito: a missão própria que Cristo confiou à sua igreja, por certo, não é de ordem política, econômica e social, pois a finalidade que Cristo lhe prefixou é de ordem religiosa. Mas, na verdade, desta mesma missão religiosa decorrem benefícios, luzes e forças que podem auxiliar a organização e o fortalecimento da comunidade humana segundo a lei de Deus. Então, não é partidário. Nós somos de Cristo. Agora, é claro, aí depois tem a organização da sociedade, não tem problema, de acordo com a democracia, mas a doutrina, esse ensinamento é de Cristo. Agora, não existe um ser só religioso como se fosse assim um anjo. Não. Cristo, que é Deus, se encarnou. Ele também tomou a nossa natureza humana. E nós estamos aqui nesse mundo. Então não existe só o doutor Franco católico separado do doutor Franco enquanto médico, enquanto cidadão. Não existe. Somos uma pessoa. Então, também é claro que a doutrina social, vamos dizer assim, os fundamentos está na Sagrada Escritura, está no magistério, na tradição e também na razão. Fé e razão caminham juntos, não pode, se Deus é o criador de tudo, e não pode ser um contra o outro. Então também na reta razão, por isso que também essa doutrina, ela sim vai dialogar com o ateu. Por quê? Porque trata da humanidade. E portanto não é algo subjetivo. Podemos ter opiniões diferentes, mas a verdade é objetiva, a gente tem que se adequar a ela e não ela a nós. Então, em termos desse diálogo de humanidade, a igreja sim pode ensinar. E é importante por quê? Porque devemos conhecer bem, primeiro, esse ensinamento, essa doutrina. Devemos conhecê-la. Porque, agora é um desabafo, doutor Franco, um desabafo. Quem estão, vamos dizer, acompanhando. O católico, ele segue no Instagram, no Facebook. Eu não estou dizendo que está errado, mas segue partidos políticos, segue e às vezes não segue o Papa. Quer dizer, não vai conhecer aquilo que o Papa está falando e chega e diz, mas o Papa falou aquilo? Não, calma, você leu aquilo que o Papa falou, o escrito, aquilo que ele... não, me disseram. Então vai conhecer. Mas a doutrina social católica diz que é assim. Você leu o compêndio? Leu as encíclicas? Foi conhecer as fontes? Não, me falaram. Então a gente segue muitos, aqueles que falam, que também não está errado, não estou dizendo aqui mesmo, nós estamos falando sobre a doutrina social, mas falta conhecer, ler. Conhecer o nosso magistério, o ensinamento da igreja, que também nos ajuda a ter unidade. Porque o Espírito Santo, apesar da nossa diversidade, ele busca a unidade. E o nosso princípio de unidade é o Papa Francisco. E o magistério, ele nos ajuda para que a gente não venha, porque a gente pode correr esse risco, que às vezes a gente pensa, vamos falando, e achamos que aquilo que a gente fala é a mesma coisa que Deus fala. Sabe, a gente começa, não, Deus me disse, Deus me falou.
eu li a Sagrada Escritura, por exemplo, e é assim. A interpretação de acordo com a minha cabeça. O magistério evita esse subjetivismo e nos ajuda a ter essa unidade nesse caminho da salvação. Então, justamente essa pergunta, quais são os riscos? São muitos. Por quê? Atenção, tem gente que realmente faz fake news porque quer, sabe? Quer colocar cisânia. Tem coisas que às vezes a pessoa que diz, ou que às vezes compartilha um fake news, ela nem sabe que é. Ela somente vai compartilhando, vai passando, ou às vezes fala. Por isso que a gente tem que conhecer. Então hoje o Dr. Franco, o Padre Diego estão falando sobre o compêndio. Mas é importante que você leia o compêndio. E que busque conhecer, e busque saber um pouco mais, conversar com aquelas pessoas e vai sabendo também, buscando às vezes um curso, se aprofundar mais, porque realmente o perigo, não só na doutrina social, mas na doutrina católica, é grande, que através de ideologias se busque encaixar a Bíblia, a Sagrada Escritura, busque encaixar a doutrina social naquilo que ela acredita na sua ideologia e tenta forçar para que, né? Como por exemplo a gente vai falar depois, a opção preferencial pelos pobres faz parte da doutrina social, mas às vezes pega como se fosse a única opção, etc. Olha aí assim, aí pensa, por exemplo, acho que alguém que está nos assistindo está dizendo, mas o padre está muito eufórico, mas é que às vezes se fala, vamos ajudar os pobres, isso é comunismo, tu é comunista, mas como comunista? Eu sou cristão. Não tem nada a ver com comunismo. A gente começa, né, a colocar etiquetas e muitos também utilizam de partes para fazer de acordo e às vezes até manipulam, sem saber ou sabendo, com má intenção, infelizmente, usando daquilo que é sagrado para uma ideologia humana. Uma das principais dúvidas que as pessoas têm, e elas perguntam para nós, dentro daquele escopo que já é até antigo, que muita coisa evoluiu, aquele escopo de ideologias que vai de uma esquerda radical, esquerda, centro-esquerda, centro-direita, direita ou até direita radical, em que ponto se encontra a doutrina social da igreja? E na verdade a resposta é em nenhum lugar. Por quê? Porque a doutrina social da igreja, ela está em outro patamar. Ela está em outro nível, está em outra dimensão. Em nenhuma linha dessas ideológicas encontra-se aquilo que a doutrina prega, que é a transcendência do ser humano. Então, assim, a doutrina social da igreja não se encontra em nenhuma dessas linhas, em nenhuma dessas ideologias, justamente por serem ideologias, todas são falhas, todas são imperfeitas, são humanas. E o maior risco de ideologizar a doutrina social da igreja é tentar enquadrá-las em uma delas. Sim, cada um tem a sua preferência, a sua linha de pensamento político, mas se você ergue estas bandeiras, você não consegue erguer a bandeira da doutrina social. A doutrina social é outra bandeira, é a bandeira de Cristo. E muitas vezes a pessoa de Jesus Cristo, que é a base de toda a doutrina, ela fica em segundo plano. Se eu já escutei, por exemplo, falar assim, se Jesus tivesse nascido, né, se fez homem, hoje em dia ele seria de tal partido. Quer dizer, é reduzir Deus a um partido, quer dizer, chega a ser ridículo. Então, claro que vai dialogar, e é importante até, vamos dizer assim, do lado dos partidos ou das ideologias, dialogar e aprender da doutrina social o que se pode, como ele falou, então até um católico, mas até um ateu, porque como eu falei antes, se tem uma instituição que conhece o ser humano, é a Igreja Católica, certo? Inclusive hoje em dia, porque em qualquer país do mundo, mesmo que esse país não aceite a religião católica, tem um missionário lá dentro, tem um católico. Sempre tem. E a informação que vem de cada país, principalmente lá, vamos dizer assim, em Roma, no Vaticano, é aquela que sai da raiz de cada cultura de cada lugar. Então a riqueza que tem a Igreja Católica em termos de informação, de conhecimento, inclusive hoje, mas não é só hoje, é esses mais de 2000 anos, é impressionante. Então,
vamos dizer assim, qualquer pessoa, mesmo não sendo católica, mas que seja, vamos dizer assim, com uma reta intenção inteligente, vai querer dialogar com a igreja enquanto instituição perita em humanidade. E assim, nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo. Fique conosco! A Ecofar trabalha para deixar nossa farroupilha limpa e bonita. Caminhões e funcionários estão diariamente nas ruas fazendo limpeza e coletando resíduos. Confira o roteiro de coleta dos resíduos orgânicos às segundas, quartas e sextas-feiras. Bairros Bela Vista, Belvedere, Loteamento São João, Loteamento Lindóia, Farrapos, Vicentina, São Luís, Monte Pascoal 1 e 2, Industrial 1 e 2, América, São Miguel, Nova Milano, Alvorada, São José, São Francisco, Loteamento Vitória, Monte Verde, Santo Antônio, Bairro 1º de Maio, Imigrante e Loteamento Milanês. A coleta orgânica acontece todos os dias da semana no centro da cidade e no bairro Planalto. Acondicione corretamente os resíduos orgânicos e coloque no local de coleta somente no dia em que a equipe realizar o roteiro. Ecofar, solução e responsabilidade, trabalhando por uma farroupilha melhor. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 19 de fevereiro de 2023, com o tema Doutrina Social da Igreja, o olhar humano do amor de Deus. Nossos convidados hoje, o padre Diego Bettoni e o médico cirurgião oncológico, Dr. Franco Scariotti. Nós estamos refletindo sobre a doutrina social da Igreja e por isso a minha pergunta ao Dr. Franco. Por que a Igreja pratica a solidariedade e por que não devemos nos preocupar somente com a salvação da alma, mas do homem em sua integralidade? Isso é
comentários que a gente ouve e vê nas redes sociais e de muitos grupos também católicos, às vezes ultraconservadores, que nos dizem: a campanha da fraternidade, a doutrina social da igreja, ela está interessada somente na salvação da carne, né? Estão preocupados somente em saciar a fome, no caso da campanha da fraternidade desse ano, em saciar a fome das pessoas, mas não estão preocupados em salvar a alma das pessoas. O ser humano é integral. A doutrina social da igreja, ela é clara quando ela começa a descrever as características da pessoa. E numa das caracterizações mais importantes que ela faz é com relação à unidade da pessoa. Ela está a partir do item 127 do compêndio da doutrina, em que ela nos fala que o ser humano, ele é corpo e alma, e uma alma espiritualizada. E não são duas naturezas que se unem, e sim, esses dois aspectos formam uma natureza única, e por isso a unidade da pessoa. Como a missão da igreja está relacionado com a pessoa, ela acaba sendo uma missão na sua natureza integral. Por isso que, sim, faz parte da missão da igreja preocupar-se com as questões relacionadas à materialidade do ser humano também, não apenas a parte da sua alma, do seu cognitivo ou da sua transcendência. Faz parte da missão da igreja se preocupar com a integralidade do ser e, por isso, com todos os seus aspectos, inclusive os aspectos sociais. Posso também, me permite, Franco, aí só porque somos amigos. É que é interessante porque essa ajuda, né, não dá para separar o espiritual do humano. Nossa humanidade, como ele disse, essa dimensão, tem uma dimensão espiritual. E nessa caminhada da salvação, entra a pessoa toda. Inclusive tem o magistério, a tradição, a Sagrada Escritura, mas tudo isso a gente vê encarnado na vida dos santos, certo? Na história da igreja nós temos os santos, e eles são luz no mundo, sal da terra. E por que eu estou falando isso? Que eu vou pegar um exemplo, Felipe. Eu vou pegar um exemplo. Até para aqueles que falam, mas é só essa parte. Bom, vamos pegar o exemplo do Padre Pio, mas eu poderia pegar tantos outros. Padre Pio, pessoa que confessava, né? Teve, inclusive, as chagas de Cristo, mas ele construiu um hospital. E aí a minha pergunta é, para que ele foi construir um hospital, doutor Franco? Se o importante é a sua salvação eterna. Ele é além de santo, místico. Uma pessoa que fazia de tudo e mesmo assim perdeu tempo construindo o hospital para cuidar também da saúde corporal. Mas por que só não a saúde espiritual? Porque os santos nos mostram que a gente tem que cuidar para não cair numa heresia. Uma heresia é que tem algo de verdade misturado com mentira. Então a gente tem que fazer a salvação eterna, é uma verdade. Mas se a gente pega esse pedacinho e coloca numa mentira dizendo que a única coisa importante, que fosse só a parte espiritual, então nós estamos criando uma heresia. É o ser humano inteiro. E, por exemplo, a campanha da fraternidade, e aqui, até pode me passar aqui, temos que entender o seguinte, certo? Me corrija se eu estiver errado. Na quaresma, certo? É importante ter a oração, penitência e a esmola, a caridade. O que faz a CNBB, o que faz a igreja, certo? Não é a igreja do Brasil, é a igreja no Brasil, porque é a mesma igreja, né? Católica. Não é a igreja de Caxias, é a igreja em Caxias. O que faz? Bom, tem a oração, a penitência e a caridade. Então se busca fazer algo concreto, que nós podemos fazer de maneira individual, mas também podemos fazer enquanto comunidade, vamos dizer assim, nessa coluna importante da quaresma, que é a caridade. Então, quando ela coloca então coisas muito concretas, é porque a gente tem que ser concreto, porque fé sem obras é morta. Cai na demagogia. Se eu vejo meu irmão sofrer com fome e eu não ajudo ele e vou lá dizer, isso já na carta de São Tiago escreve bem direitinho sobre isso. Eu vou dizer, que Deus lhe ilumine, meu irmão. Né?
É impressionante, estou com fome. E como ele vai aprender, ou alguém que é analfabeto, se não ter toda uma preparação, ajudar ele a ler e escrever, conhecer e ler o compêndio da doutrina social da igreja. Então, a gente tem que buscar dar condições para um crescimento adequado. E os santos nos mostram essa importância. Eu vou recordar também, o Padre Diego recordou o Padre Pio, mas eu recordo Santo Antônio também, né? Santo Antônio que nos seus sermões dizia que quando sofre o corpo, a alma também sofre, né? E por isso da importância de não dissociarmos alguém que passa fome simplesmente e a gente rezar pela alma, pelo espírito dele, né, para que Deus o ilumine, mas que a gente possa primeiro prover algo para ele matar a fome. Mas pega Santo Antônio, o pãozinho de Santo Antônio. Pessoal, o pãozinho de Santo Antônio. Tem muitos que dizem, ai, porque a bênção está no comer esse pãozinho. Por que Santo Antônio tinha o pãozinho? Porque ele buscava saciar a fome das pessoas que necessitavam e buscava a ajuda dos seus benfeitores. Aquelas pessoas que ajudavam, vamos dizer assim, com farinha e tal, para fazer o pão para dar para as pessoas famintas, ele dava um pãozinho com uma bênção. Então a bênção do pãozinho de Santo Antônio não está tanto no pãozinho, mas se você faz caridade e ajuda o teu irmão, então a graça, aquilo é uma maneira, vamos dizer assim, simbólica de uma ação que tu fez. Então Santo Antônio era assim, a tua ação para me ajudar a saciar a fome, então ele dava esse sinal concreto do pãozinho. Então a bênção do pãozinho, quando você vai na missa e no final você recebe o pãozinho, só tem sentido se você for uma pessoa caridosa. E eu, de novo, trago o Evangelii Gaudium do Papa Francisco no número 178, que vai nos dizer o seguinte: a aceitação do primeiro anúncio, que convida a deixar-se amar por Deus e amá-lo com o amor que Ele mesmo nos comunica, provoca na vida da pessoa e nas suas ações uma primeira e fundamental reação: desejar, procurar e levar no coração o bem dos outros. Então isso... Antes estava olhando esta frase do Papa, que está no contexto do Evangelii Gaudium, como isso fecha muito com o que nós falávamos agora sobre a vida dos santos, né? E ao Dr. Franco, ou melhor, ao Padre Diego de novo, né? Perdão. Quais são os principais documentos que compõem o compêndio da doutrina social da Igreja? Então agora eu vou falar pouco. Senão agora eu já entrei até na resposta do Dr. Franco. É importante ler a partir do número 89, quando eu falo 89 não é a página, é esse númerozinho que está aqui do lado, certo? No cantinho da página. No cantinho da página. Que começa assim, que nos diz assim, da Rerum Novarum, que inclusive o Dr. Franco já comentou, aos nossos dias. Claro que a doutrina social vem lá dos ensinamentos de Cristo, certo? E depois em toda a experiência que tem a igreja em diversas culturas e épocas. Mas lá no século XIX, certo? Em 1892, o Papa Leão XIII, ele promulga, escreve a primeira encíclica, o primeiro documento social, certo? E não que antes não tinha a doutrina social, porque essa não nasceu da noite para o dia. Mas, vamos dizer assim, o primeiro documento que, inclusive, aqui nos diz que vai examinar as condições dos trabalhadores, a propriedade privada, o princípio de colaboração contraposto à luta de classes, como meio fundamental para a mudança social. Então, inclusive, aqui nos diz, no número 89... que exclui o socialismo como remédio. É nessa encíclica que coloca. Claro, nessa visão marxista. Mas também aqui a gente vai ver que no número 335 também vai explicar sobre o capitalismo. Por isso que a doutrina não é capitalista, nem socialista, nem... Ela vai colocar, está acima de tudo isso aí. E vem nos ajudar a viver melhor, também nessa caminhada. Mas aqui, então, como marco, vamos colocar a Rerum Novarum. Esse documento do Papa Leão XXIII. E a partir daí, que inclusive... Leão XIII, o que eu falei? 23? Não, João 23. Não, Papa, Leão XIII. Leão XIII, né? É importante. O Leão XIII, então, vamos dizer assim, é um marco. Então, seria muito interessante ler a partir do 89, que vai falando de diversas encíclicas, né? Que vão ajudando a preparar esse compêndio, esse resumo.
porque a doutrina também não é só esse compêndio, aqui é um manual, é um resumo dessa doutrina de diversos documentos, também baseado nas Sagradas Escrituras e na tradição da igreja. Esse livro, ele conclui, ele foi publicado em 2004, né? Mas temos também outros documentos que poderiam aí se encaixar, né? E para falar pouco, então, leiam a partir de 89, que vai expor aqui também outras encíclicas, documentos referentes à doutrina social. Ótimo. Doutor Franco, pode ser a questão social a preocupação mais importante da igreja? Nós vínhamos falando, né, de entidades, órgãos, organizações da nossa igreja, mesmo que muitas vezes falam da salvação da alma, mas desvinculada à questão do corpo. Mas pode ser só a questão social a questão mais importante da igreja? Na verdade, a igreja, durante toda a sua história, ela sofreu diversos problemas com heresias. E as duas principais heresias são contrárias uma à outra. Uma heresia fala que o que importa é a alma e que o corpo seria uma prisão para a alma, em que nós precisaríamos nos libertar do corpo e só seremos felizes após a morte, aonde estaríamos livres dessas amarras deste mundo. E a outra heresia que tem é no sentido contrário, né? Em que tudo é material, tudo é materialismo, o que importa é resolver os problemas práticos, resolver as questões da fome, resolver questões das injustiças sociais e assim por diante. Então, resumidamente, a resposta a essa pergunta é não. A igreja não é uma ONG. A sua missão principal não é resolver os problemas sociais. Sim, ela é um excelente exemplo para toda a sociedade, a partir do momento em que ela busca a formação integral do ser humano, e na formação integral do ser humano, todos se reconhecem como seres sociais. Faz parte do ser humano a sociabilidade. Faz parte do ser humano depender um do outro. Faz parte do ser humano precisar do outro. Faz parte do ser humano reconhecer no outro um igual, um irmão, um filho de Deus como ele. Então, a cristianização do mundo torna o mundo mais humano. A cristianização do mundo torna o mundo mais solidário e mais fraterno. Mas existe um grande número de problemas que a humanidade sofre e que não tem muita explicação e que são um mistério. Olha, por exemplo, agora o terremoto na Turquia. 41 mil óbitos, né? Então, faz parte da missão da igreja disseminar a esperança de que o mundo não acaba aqui. De que existe algo muito maior do que esses 80 anos que a gente vive aqui. Existe algo muito maior que se chama eternidade. E é isso, esse é o último ponto de esperança que pode tranquilizar as pessoas num sofrimento extremo. Então, a resposta é não. Não é a missão da igreja a mais importante a questão social. Porém, de todas as instituições do mundo, a que mais faz trabalho social é a Igreja Católica. Por isso ela é a perita em caridade, em todas essas questões do cuidado com a vida. Nós podemos dizer que a igreja é a que também ajuda muitas vezes o poder público, as instituições da sociedade civil organizada a aprender a cuidar da vida, né? A igreja faz esse papel. E assim nós vamos concluindo esse segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, deste domingo, 19 de fevereiro. Fique bem, fique conosco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio.
mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A Milon Móveis e Esquadrias tem as soluções para sua obra, construção ou reforma. Móveis planejados para sua casa ou ambiente de trabalho, a Milon faz. Aberturas de madeira e alumínio, a Milon também faz. Uma equipe de profissionais preparada para apresentar o melhor projeto e a melhor solução para a sua necessidade. Tradição, qualidade e experiência é com a Milon, há mais de 43 anos, marcando presença na sua vida. Em Nova Milano, Rua Ismael Piazza, 450, fones 54-3268-0550 e 984-34-8117. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 19 de fevereiro de 2023, com o tema Doutrina Social da Igreja, o olhar humano do amor de Deus. Nossos convidados, o padre Diego Bettoni e o médico cirurgião oncológico, Dr. Franco Iscariotti. Padre Diego, nós falávamos antes da campanha da fraternidade também, né? Desta vivência que a Igreja no Brasil nos chama nesse tempo de quaresma. O objetivo geral da campanha é vou ler aqui no texto base, sensibilizar a sociedade e a Igreja para enfrentarem o flagelo da fome sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs, por meio de compromissos que transformem esta realidade a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, de acordo com os dados que nós temos, no Brasil nós temos 33 milhões de pessoas com fome. E a Igreja, né, nós estamos realizando um levantamento com os dados da caridade, né, desse trabalho que se faz, pelo menos com a distribuição de alimentos na Diocese de Caxias do Sul. Num levantamento preliminar, nós já chegamos a 300 toneladas de alimentos distribuídas em 2022. É um número alarmante também de pessoas que precisam e que vêm às nossas paróquias buscando alimento. Diante disso, Padre Diego, o que é a evangélica opção preferencial pelos pobres e o que ela tem a ver com o humanismo integral e solidário? Pois a opção preferencial pelos pobres, isso é o cristianismo, é o ensinamento de Jesus. Agora, é claro, também pode ser manipulado, pode ser também desviado, porque Jesus fez a opção pelo pecador. Eu não vim chamar
né? Os justos mais os pecadores. E os pecadores são todos, né? Somos todos nós. Então essa é a opção de Cristo, a chamar a todos à salvação. Mas esse amor, vamos dizer assim, como nos diz a doutrina social aqui no compêndio, que fica dentro do princípio do bem comum e também da destinação universal dos bens e da propriedade privada. É bem interessante. E aqui, no número 182, nos fala a opção preferencial pelos pobres. Vamos dizer assim, trata-se de uma opção, cito o que está escrito aqui, ou de uma forma especial de primado na prática da caridade cristã. Como eu falei, a gente tem que buscar esse crescimento adequado em todos os sentidos, o ser humano integral. Então, se está faltando algo básico, inclusive, Dr. Franco, me ajuda aqui até tentar ser mais, vamos dizer assim, conseguir explicar, porque às vezes fala, isso é comunismo, isso é cristianismo, porque a gente não pode ver um irmão nosso, uma irmã nossa sofrendo fome, qualquer sofrimento, até a solidão. Eu não posso me colocar de lado. Então, é claro que tem essa opção preferencial, no sentido que eu vou dar preferência para pelo menos ajudar essa pessoa a ter um crescimento adequado e começar a caminhar. Porque, inclusive, às vezes diz, mas não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Ok, mas aquela pessoa não consegue nem pegar uma vara que está lá, uma criança que está morrendo de fome, eu vou botar uma varinha do lado dela e nem lago tem perto para ela pescar? É fácil. E eu tenho que ajudar ela, então, a pelo menos conseguir a pegar a vara na mão, e aí sim, claro, então vai pescar. Mas eu tenho que ajudar, eu tenho que pegar aquelas pessoas que mais sofrem, que mais necessitam, e não porque eu sou superior, não é isso. Porque devemos sentar na mesma mesa. Quando a gente senta na mesma mesa, eu não sou melhor que esse, que aquele. Claro que tem aquele ditado, quem senta na ponta paga a conta, né? Mas se senta na mesa, a gente está aqui no mesmo nível. Então não é tanto pegar e jogar o que sobra para os outros, mas é levantar-se, ajudar esse irmão a sentar do meu lado. Eu não sou melhor que ele, porque também eu vou aprender dele outras coisas. Então, ninguém é tão pobre que não pode ajudar o outro. É sentar na mesma mesa. Agora, claro que se eu estou vendo... É como um terremoto. Ele falou do terremoto da Turquia. Agora, se tem alguém lá que... Vamos dizer assim, por que aconteceu? Não sei. Mas ele não sofreu tanto. Ele só tem assim um ferimento na perna. Eu vou primeiro tirar aquela criança que está no meio dos escombros, porque aquela lá está quase morrendo. E depois, sim, eu vou ajudar essa aqui também. Não é que eu vou deixar de ajudar, mas primeiro eu vou atrás daquele que está lá só com o dedo de fora. Então não é que eu estou dando uma opção única para aquela criança que está embaixo dos... Não, é preferencial, porque ela está precisando naquele momento do meu olhar, do meu carinho, mais do que essa outra aqui. Mas não deixarei de ajudar também a colocar um curativo na perna dessa pessoa. A opção preferencial pelos pobres, ela não é exclusiva, não é opção exclusiva pelos pobres, né? Isso é bem importante. E às vezes é fácil de explicar pelo simples exemplo de uma família, né? Tu tens uma família, vários filhos, e um dos filhos está com febre. Para quem que a mãe se dedica? Para o filho que está com febre. O filho que está com febre. No primeiro momento. Naquele momento, até resolver aquele problema da doença. Então, em determinado momento, a mãe tem preferência por dedicar mais o seu tempo àquele que está doente. Não que ela ame mais, mas ela se dedica mais. Então, essa questão da igreja é uma questão de se dedicar mais àqueles que estão mais necessitados, mas não exclusivamente. E como a igreja também é o ponto de unidade, né? Agora, né, nesse processo de campanha da fraternidade, como nós conseguimos e podemos ver, olha quantas famílias que buscam alimentos nas nossas comunidades. Isso também, de certa forma, é humilhante para algumas famílias, porque certamente não é aquilo que eles gostariam de ter que esperar na chuva, no sol,
numa fila para receber uma cesta básica, né? Mas a gente também, como o Padre Diego falou, né? Vamos ensinar a pescar. Sim, precisamos resolver a fome primeiro. Aí agora, na sequência, vamos ajudar esta pessoa a se colocar, né? Como a igreja, percebemos que a igreja pode ser esse ponto de unidade. A campanha da fraternidade pode nos ajudar dessa forma. Junto com a sociedade civil organizada, podermos também encontrar emprego, postos de trabalho, de qualificação para as pessoas que precisam. Um exemplo assim, do sábado passado, a gente fez as missões, que a gente busca a pessoa integral, a gente vai falar de Jesus e também ajuda levando alimentos ou aquilo que necessitam. Lá no bairro Quênio, foi agora sábado, os missionários. E até me emociono, uma senhora deu esse testemunho. Porque a gente faz as missões mensalmente. Aí ela falou assim, teve um dia que eu estava desesperada. Porque não tinha nada para dar para os filhos. Ela tinha perdido emprego, que ela ganhava, naquele como coletora e tal, R$600 por mês. R$600 por mês. Hoje você vai no supermercado comprar qualquer coisa. Bom, não vou entrar nesse mérito. A cesta básica em Caxias está em torno de 1.200. Ok. Ganhava, mas tinha perdido e nem esses 600 tinha. E aí ela disse assim, ela deu o testemunho, que ela naquele dia falou para Deus, pelo menos queria dar um copo de leite para o filho dela, pequenininho. Ela conta que tocou na porta eram os missionários aqui da Igreja Católica. E trouxeram justamente uma caixa de leite. Junto, e uma caixa, não só cesta, uma caixa de leite. Acredite se quiser, essa senhora agora, ela está empregada e ela é dizimista lá na comunidade. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no Quênia. Ela é dizimista e ela disse para os missionários, e eu ajudo agora a comunidade, eu pego um troquinho, porque ela ganha, né? Ela está trabalhando e eu sou dizimista. É o óbolo da viúva. Porque eu também quero ajudar como eu fui ajudada. Incrível. Que bonito. Doutor Franco, por que a igreja favorece a liberdade e a democracia? E diante disso, qual deve ser o posicionamento de um católico diante dos regimes totalitários, seja de direita ou de esquerda, de cima e de baixo, como o Padre Diego falou também no primeiro bloco? A liberdade, ela é o segundo dom de Deus para nós, né? O primeiro dom é o dom da vida, o segundo é o dom da liberdade. Qualquer regime totalitário que retire nossa liberdade está indo contra Deus, está indo contra a nossa Constituição, está indo contra o nosso ser como um todo. Tudo que retira a nossa liberdade vai contra a nossa pessoa. Com relação à democracia, a gente tem que ter alguns cuidados e aprender bastante com a doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja simpatiza com a democracia. A palavra é importante, simpatia. Por que simpatia? Porque de todos os regimes políticos criados pelo ser humano, ele é o menos ruim. Não quer dizer que ele seja bom, ele é menos ruim. Não é perfeito também. Ele é menos ruim. Quais são as falhas da democracia? Por exemplo, nós democraticamente aqui podemos fazer uma votação e dizer que 4 mais 4 é 5. Então, democraticamente, 4 mais 4 é 5. Quando, na verdade, 4 mais 4 não é 5, né? Sim. Então, a gente cria respostas e justifica através do voto. Através do voto, tu pode dizer que a Terra é quadrada, que o aborto é legal, que é bacana, que o ser humano não é intraútero, não é ser humano. Através da democracia, tu elege corruptos. Através da democracia, tu elege ditadores. Através da democracia, tu desvincula os valores humanos da realidade. Então, assim, a democracia é boa quando ela está vinculada com a verdade, quando ela está vinculada com valores. Ou seja, existem determinados valores que não são democráticos, já estão estabelecidos por natureza. Então, estes valores não são sujeitos a voto, não são sujeitos a uma eleição.
A democracia é boa porque, e a igreja fala a partir do número 46 do compêndio, porque através da democracia é possível se arrepender. Elegemos a pessoa errada, nós vamos tirar a pessoa errada. Veja bem, a democracia ela é boa porque existe um impeachment. Porque diferente de um regime totalitário em que você precisa fazer uma revolução, você precisa depor, você precisa matar o rei, no caso, né? O governante, que é o déspota, numa democracia não. Você pode simplesmente, através de atos democráticos, demitir, né? Porque o impeachment é isso, é demitir. E precisa que ocorra algum crime? Não. Simplesmente um não cumprimento da promessa de campanha seria o suficiente. Então, o impeachment não é uma coisa que deve ser de outro mundo. Muito pelo contrário. Nós temos o nosso presidente, que é o nosso primeiro funcionário público. O servidor público. O presidente é o primeiro servidor público do Brasil. E ele deve cumprir as suas obrigações perante a sociedade. Nós não temos que ter... Isso é um problema da cultura brasileira. Nós tratamos com excesso de formalidade aquele que deve nos servir. Nós temos um receio de questionar, um receio de cobrar, de exigir que seja cumprido as promessas de campanha. Isso é uma falha da nossa democracia. A nossa democracia tem muitas falhas, muitas falhas. É uma democracia muito imatura. Por exemplo, nossas campanhas eleitorais, elas são feitas de forma muito superficial. As pessoas não discutem os problemas, os candidatos não discutem os problemas. Eles ficam se acusando um ao outro quando não tem propostas. Nós não podemos aceitar que uma eleição ocorra sem uma proposta econômica, sem uma proposta política, sem dizer o que vai fazer para determinado problema, o que vai fazer para determinada solução da saúde, da fome, assim por diante. Isso se chama estelionato eleitoral. E é por isso que a nossa democracia sofre tanto. E a nossa democracia sofre tanto por quê? Porque o povo acaba se entregando por migalhas. Acaba se entregando por questões populistas. Então, sim, o ser humano, ele jamais deve se entregar a regimes totalitários, jamais, mas ele não tem que achar que a democracia é a solução. A democracia é um meio, não um fim. A democracia deve ajudar a construir o bem comum. A democracia é um meio para se atingir o bem comum, mas é um meio falho. Em que tem que estar sempre se aperfeiçoando. E isso só é possível num Estado de Direito, aonde os três poderes se autorregulam e não se auxiliam, se autorregulam. Eles vivem de forma harmônica. Harmônica não quer dizer... Independente entre si. Harmônica é importante dizer com independência. Isso é uma das nossas falhas aqui no Brasil. Existem alguns problemas porque um regime escolhe o outro e um regime julga o outro, mas que foi escolhido por ele. Então, tem coisas que nós temos que evoluir na nossa democracia. Mas o importante para nós, enquanto católicos, é que a gente possa utilizar desse meio que é a democracia para nós conseguirmos construir o bem comum. Nós precisamos de candidatos que nos digam: a falha da nossa democracia é essa, essa e essa. Vou lutar para melhorar a nossa democracia. Jamais um candidato que diga assim: vou abandonar a democracia. Mas também não aquele candidato que diz assim: a nossa democracia é perfeita. Não, nossa democracia não é perfeita. Ela precisa melhorar. Perfeito. E a importância, de qualquer forma, por mais que falamos também do impeachment, né? A importância do voto, né? Eu acredito que o voto também é algo da cidadania. Parte do cidadão querer se interessar mais, parte do cidadão buscar candidatos melhores. Nós estamos tendo muitos bons candidatos que não vão nem para o segundo turno. Essa é uma questão. Nós temos bons candidatos que fazem boas propostas e que acabam não ganhando quase nada de voto. E nós temos candidatos mais fracos que acabam indo para frente, e isso é ruim. Padre Diego, para a conclusão do programa, qual a importância da construção e do respeito aos direitos humanos
uma vez que somos imagem e semelhança de Deus e iguais em dignidade. Então, assim, para terminar, aqui fala muito de deveres, direito, da dignidade, aonde surge, vamos dizer assim, essa dignidade humana. Mas, assim, para ser bem específico e mostrar que nós nunca perdemos a nossa dignidade, certo? Eu até faço uma comparação, claro que toda comparação é falha, né? Mas tem, vamos dizer assim, é uma ajuda para entender. É como o diamante. Sabe o diamante? Franco, né? Diamante. Vamos dizer assim que o diamante cai no barro. Ele continua sendo diamante? Continua. Sujo, mas continua. Sujo, mas continua. Mas sujo. Se ele cai no esterco, continua sendo diamante? Continua. Então, para dizer que nós somos, vamos dizer assim, essa comparação com o diamante, o ser humano, por pior, o filho pródigo está lá no meio dos porcos, por pior que eu fiz na minha vida, a minha dignidade de filho, filha de Deus, eu não perco nunca. Certo? Ah, mas está sujo. O esterco é bom. Claro que não. O filho pródigo, quando chegou, disse que o pai abraçou e beijou, e ele estava fedendo. Mas depois o pai diz, vai lá e toma banho, coloca sandálias. Então a sujeira vai ser sempre ruim. Esterco é esterco. Mas a dignidade a gente não perde nunca. Isso é muito importante na doutrina social. A nossa dignidade nós não perdemos. Agora devemos sempre, né, estar o mais limpos possível, certo? E buscar também nessa ação social que a gente possa justamente viver de acordo com essa dignidade. Viver de acordo realmente com aquilo que somos, filhos e filhas de Deus. Mas por pior que eu faça, eu não perco essa dignidade. Eu posso não ser um bom filho, mas filho eu sempre serei. E assim nós vamos concluindo o programa Razões da Fé desse domingo, 19 de fevereiro de 2023, agradecendo ao Padre Diego pela presença, Dr. Franco, muito obrigado por deixar a agenda também, Paulinho da técnica da Rádio Miriam e ao Emanuel Rodrigues, nosso seminarista. Muito obrigado pela audiência, até o próximo domingo. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.